contando um pouquinho da história da luz ultravioleta germicida para desinfecção de ar, desinfecção do ar. Eu chamei a atenção aqui, o 1877, aquele trabalho do Downes, eu mostrei para vocês lá na frente, quando ele pôs em relação, na verdade, à luz do Sol, mas também fez a radiação ultravioleta, foi descoberta em 1801 por um físico inglês, então, testando também outros tipos de radiação, mas aqui, em 1930, nessa publicação do Gates, que ele viu que um espectro de ação da bactericida coincidia com essas lâmpadas de baixa pressão de mercúrio. O espectro de ação a gente consegue um espectro de ação correndo comprimentos de onda para um determinado efeito biológico que a gente quer. No caso do Gates, foi a inativação de uma bactéria. Aí, em 1937, né, depois de 2 trabalhos que já tinham sido realizados, o Wells ele usou uma lâmpada ultravioleta germicida colocada no teto de uma sala para prevenir a disseminação de sarampo em escolas na Filadélfia. Então, foram colocadas dentro da escola. Eles achavam que a escola era o lugar que mais disseminava a doença. E depois de 37 vieram vários outros estudos, inclusive da década de 40, década de 50, onde não conseguiram reproduzir os dados que o Wells tinha observado, falando que os motivos que os pesquisadores deram foi que aí a disseminação não era mais só dentro da escola, mas também fora do ambiente escolar. E aí, depois de poucos trabalhos na literatura, um aumento de tuberculose nos Estados Unidos fez com que se voltasse as atenções para a desinfecção do ar por ultravioleta germicida. Eu fui para o PubMed quando estava preparando essa aula, e realmente, se a gente olhar aqui, né, dependendo da área que a gente procura, a gente vê o número de trabalhos. Então, se a gente for olhar colocando como palavra-chave o VC ou o VGI ou germicida, foram as 3 palavras-chave que eu coloquei. Quando eu coloco só ultravioleta, vem muito mais. Mas colocando só essa parte espectral germicida, não são realmente muitos trabalhos. A gente vê aqui os primeiros trabalhos no final do século XIX. E aqui, 2020 e 2021, a gente tem por volta de 320 trabalhos em 2020 e quase 400 trabalhos em 2021. Esses números eu pedi para confrontar, adicionando como palavra-chave SARS-CoV-2 ou Covid-19. E só em 2020 e 2021, a gente teve por volta de 157 trabalhos focando na luz germicida, na luz UVC germicida e o SARS-CoV-2, ou a doença Covid-19. Então, eu mesma me envolvi, eu falei para vocês que foi com a pandemia que eu fui estudar um pouco de luz ultravioleta. O Caetano foi um aluno meu de iniciação científica, que hoje já é doutor, já faz muitos anos que ele começou a trabalhar com a gente lá no IPEM, e em colaboração com pesquisadores que trabalhavam com virologia, o professor Durigon, lá do Instituto de Ciências Biomédicas, a gente fez essa carta para fotodiagnoses, mostrando a curva de inativação para o SARS-CoV-2, para cópias de RNA do SARS-CoV-2 em meios de cultura. Então, a gente vê que é uma curva dose-resposta. Através de um modelamento matemático, a gente consegue calcular a porcentagem da inativação viral,
com os pontos que a gente tem na curva, e é uma curva dose-resposta. Ou seja, quanto maior a dose, quanto maior a dose, maior a inativação viral. E outro trabalho que a gente também fez, o Caetano, durante o doutoramento dele, ele conseguiu um projeto da FAPESP para abrir uma startup, a Biolambda, e ele hoje está fazendo bastante, ele tem vários equipamentos, não só para desinfecção de máscaras, mas para desinfecção de superfícies, ou para desinfecção de ar, mas esse particularmente a gente caracterizou a fonte de luz e fez uns testes. Esse teste que a gente fez não foi com o vírus, a gente usou o que a ISO recomenda, que são as bactérias esporuladas, que são reconhecidas como aquelas mais tolerantes à inativação, e a gente viu que existe uma diferença dependendo do tipo de máscara, se ela é uma máscara N95 ou se ela é 100% algodão, mas independente do tipo de máscara, a gente realmente obteve uma alta inativação dessas bactérias na máscara. E o Caetano pediu num lugar apropriado para também ver a performance da máscara, porque a gente pode ter a desinfecção da máscara, mas aí a gente pode ter algum problema para a filtração dessa máscara, para resistência à inalação, e não foi constatado diferenças significativas antes da irradiação UVC e depois do uso da UVC, mesmo depois de vários ciclos para desinfecção, para descontaminação dessas máscaras. E como eu falei, também comentei com vocês lá no começo, quando a gente estava conversando, se juntou eu com mais 3 pesquisadores, incluindo o Caetano, e a gente foi procurar na literatura todas as evidências que a gente tinha dos sistemas de luz ultravioleta para inativar o SARS-CoV-2. Então, nesse caso, não foi uma revisão sistemática com meta-análise, foi uma revisão sistemática de escopo, que a gente chama, porque aqui não teve um comparador, a gente não quis comparar o VC com outros métodos de desinfecção, a gente só quis olhar se realmente a UVC era eficaz para inativar o SARS-CoV-2. E como o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA, o dano nesse vírus, ele vem realmente das absorções. A gente tem aqui, olha, nessa revisão, a gente identificou 4 fontes de luz que mostraram que são eficazes para inativar o vírus. Então, são aqui as lâmpadas de oxímero, que emitem no 222, cloreto de criptônio, as lâmpadas tradicionais, que são as mais baratas, as de vapor de baixa pressão de vapor de mercúrio, que emitem nos 254 nanômetros, que a gente tem aqui. Então, aqui está o 222, a emissão da lâmpada. Aqui a gente tem o 254 do vapor de mercúrio, e os 2 LEDs que a gente identificou que também foram utilizados para a inativação do SARS-CoV-2, e a gente tem aqui em preto as várias absorções das bases do DNA ou RNA. Então, a gente tem da timina, que é essa daqui, a gente tem a uracila, que é a diferença a uracila é essa daqui, que é a diferença do RNA para o DNA, o triptofano e a histidina, que são proteínas que a gente vê que a absorção está mais aqui para o lado do 230, tem pouca absorção na região do 260, e aí aumenta outra vez aqui na região dos 280. Então, o SARS-CoV-2, o que a literatura fala é que provavelmente a inativação se dá
por formação dos dímeros de pirimidina, que nem eu já mostrei para vocês, só que nesse caso seria a uracila, enquanto que a absorção por esses aminoácidos também vão conseguir inibir a atividade enzimática e a função estrutural de diferentes proteínas, da proteína, também levando à inativação do vírus. Então, aqui tem um resumo, a gente conseguiu identificar 18 trabalhos que focaram em UV, porque aí, entre as nossas palavras-chave tinha só ultravioleta, e o SARS-CoV-2. Desses 18, 5 foram excluídos, ou porque não apresentavam número quantitativo de inativação do vírus, ou porque eram revisões, ou porque não eram fontes de luz UVC. O nosso foco estava na UVC para inativar o vírus. Ou porque, esse, aliás, tirou 2 artigos, a gente não tinha informação suficiente para fazer os cálculos dos parâmetros da luz. Então, esse foi um outro motivo também que levou a gente a excluir 2 trabalhos. E então, a gente, desses 11 trabalhos que ficaram, a gente olha aqui está o desfecho para a redução da carga viral, né? Não se fala carga, é titulação viral. Carga é quando está no sangue. Quando a gente faz cultura assim em laboratório, em placa de Petri, tem que falar titulação viral. Então, todos os trabalhos reportaram alta eficácia, só que algumas coisas interferiram nessa eficácia. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, que utilizou várias superfícies, e inclusive nesse trabalho eles compararam o UVC com o ozônio, eles viram que para madeira você não consegue inativar com a UVC. Para tecidos, para lã, a inativação não foi tão boa como foi aquela em plásticos e vidros e gases. E, particularmente para madeira, onde o UVC não conseguiu inativar, eles já tiveram uma inativação utilizando o ozônio. Esse outro trabalho aqui, ele investigou a umidade, então ele investigou superfícies secas e molhadas, e viu que para as superfícies molhadas você precisa de mais tempo para inativar a mesma quantidade do que se a superfície tivesse seca. Nessa outra tabela tem um resumo da metodologia. A titulação viral foi diferente entre os trabalhos, o tipo de amostra também, o que eles usaram para fazer o trabalho, também foi diferente, particularmente esse aqui, foram amostras de respiradores N95, eles usaram 8 tipos de respiradores, e eles conseguiram bons resultados também. Aqui estão os emissores UVC, como eu falei para vocês, foi identificado o vapor de mercúrio, a lâmpada de baixa pressão de vapor de mercúrio, mas também tem 2 trabalhos aqui com lâmpadas de exímero e LEDs, né? O LED também é uma tecnologia nova, então também foram LEDs utilizados. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, tem alguns dados que não foram dados, mas quando era permitido, a gente calculava, então alguns dados aí foram calculados por nós, porque a dose é a potência vezes a irradiância vezes o tempo de exposição. É isso que vai dar para a gente a dose necessária para inativar o vírus. Mas eu achei interessante nesse trabalho aqui que eles usaram os 222, porque eles fizeram em 2 condições. Na primeira condição, eles usaram contínuo, e na segunda condição, eles compararam o contínuo usando a luz intermitente. Então, eles irradiavam por 10 segundos, paravam por 380, irradiavam mais 10 segundos, paravam por 380. Com licença, professora Marta. Oi? Desculpa interrompê-la.
É porque teria como a senhora dar um zoom nesse slide, aumentar um pouquinho, porque não tá conseguindo, a gente não está conseguindo ver. Olha, eu acho que eu não consigo fazer um zoom. Só se eu conseguir aqui. Ficou um pouquinho. Vocês conseguem ver melhor? Porque aqui eu consigo dar zoom, na apresentação eu não consigo. Sim, eu estava falando para vocês desse trabalho aqui, que eles compararam o contínuo usando com o intermitente, que eles irradiavam e paravam, irradiavam e paravam, irradiavam e paravam. E eles não notaram diferenças entre os dois modos de operação. Era esse trabalho aqui que eu estava comentando com vocês. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a irradiância. Vocês veem aqui, olha, é tudo lâmpada de vapor de mercúrio, mas vejam que as irradiâncias diferem. Uma coisa muito importante quando a gente fala de UVC, ou de ultravioleta em geral, na verdade, é a distância que o alvo está da fonte. Então, vários desses artigos reportaram a distância, e os que não reportaram, a gente assumiu que era a irradiância no alvo, porque foram poucos, na verdade, foram 2 que não reportaram a irradiância no alvo. Então, porque a irradiância é a potência dividida pela área. Então, é claro que, dependendo dessa distância, essa área pode aumentar, porque essa luz não é coerente e ela não foca. A princípio, você não consegue focalizar. Então, a irradiância tem que ser a irradiância no alvo. E a gente vê que essas diferenças de dose que a gente tem aqui para a inativação do vírus são que vão resultar em diferentes tempos de exposição, vão resultar também da irradiância dessa fonte de luz. Então, o que mais pesou para essa variação de parâmetros é o tipo de material e os parâmetros da fonte de luz. De uma maneira geral, com menos de 15 minutos de radiação, foi conseguida uma boa inativação. Uma inativação de 4 logs. O que eu quero dizer com 4 logs? Porque eu também não sei o quanto vocês estão familiarizados. Bactéria, micro-organismo, célula em geral, cresce em forma exponencial, crescem exponencialmente. Então, 10 vai para 100, vai para 1000, vai para 10.000. Então, quando eu falo que reduziu 1 log, 2 logs, 3 logs, 10, 100, 1000. É essa redução, que corresponde, 1 log a 90%, 2 logs 99%, 3 logs 99,9%, e assim por diante. Então, todos reportaram uma inativação adequada, boa, de 3 a 5 logs, porém, depende da superfície onde você tem o vírus, as condições de umidade também, como eu mostrei para vocês, e principalmente os parâmetros da fonte de luz. Eu vou voltar para o modo de apresentação. Esse artigo eu coloquei porque esse artigo não entrou nos nossos critérios de inclusão, porque eles não tinham números quantitativos para a inativação do vírus, mas esse foi o que mais se assemelhava a uma condição real, porque todos aqueles que eu mostrei para vocês notaram, é tudo condição controlada de laboratório. Mesmo os das máscaras N95, vocês imaginam que eles pegam amostras da máscara e contaminam com o vírus. Então, esse se assemelhava mais a uma situação real, porque eles desenvolveram um sistema de filtração de ar por UVC, que também eles também colocaram filtros EPA, dentro de uma cabine de segurança biológica, com um nebulizador, eles contaminavam com o vírus, e eles computaram aqui na câmera antes de passar pelo filtro e a UVC, e depois de passar. E mesmo sem o filtro, porque esse experimento também foi feito sem esse filtro EPA, eles viram que
você tinha menos aerossóis, e além de ter menos aerossóis, eles também viram que tinha inativação do vírus. Porém, por causa lá de problemas metodológicos, eles não conseguiram quantificar. Então, eles viram que o vírus estava inativado, porém, sem a quantificação. E esse outro, ele saiu dos nossos critérios de inclusão, mas também é um que é vida real, por isso que eu coloquei aqui, porque ele não era o VC, ele era o VA. Ele emite o VA e o VB, é um robozinho que eles usaram lá na Coreia, que ele descreve que tem uns braços lá articulados para poder ter acesso a várias superfícies. E lá na Coreia, esse paper, eu gostei muito desse trabalho. Lá na Coreia, eles separam pacientes que são graves e, portanto, têm que ficar em isolamento, dos pacientes que são diagnosticados, que eles botam numa casa, porque a pessoa está contaminada, mas ela não fica com a família, né, na casa dela, mas também não está na UTI. Então, eles têm centros de tratamento na comunidade que é para isolar essas pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19. E das amostras que eles usaram, 2 provinham dessas salas de isolamento, onde estavam internados pacientes com mais graves. E as outras vieram desses centros de tratamento, onde os pacientes tinham Covid, mas não de forma tão grave. Eles reportam no artigo deles que destas salas graves, né, essas salas de isolamento, eles não conseguiram fazer nenhuma detecção do vírus após o uso da luz ultravioleta. E a luz ultravioleta sempre foi utilizada nestas salas depois da limpeza, a limpeza que se faz para você ter uma sala num ambiente hospitalar o mais estéril possível, o mais desinfectada possível. O V sempre foi usado depois, ele não foi usado como ferramenta única. No centro de tratamento, onde estavam essas pessoas que eram menos graves, apresentavam sintomas das doenças menos graves, eu trouxe aqui para mostrar para vocês os diferentes lugares onde eles colheram amostras, antes da UV e depois da UV. E aqui também, provavelmente, não tanto quanto a sala de isolamento, mas também a UV foi utilizada depois da limpeza lá que eles tinham que fazer para desinfecção tradicional. E a gente vê que realmente diminui muito o número de... Aqui está a porcentagem do vírus detetado, a gente vê que já tinha pouco, né, de vírus, a quantidade era pouca por causa da limpeza, mas a gente vê também que a limpeza não foi suficiente para esterilizar, né, para diminuir o número de vírus positivos, mas a gente tem aqui, depois desse robô, da limpezinha desse robô, que uma inativação maior. E agora, falando um pouco das recomendações sobre os limites de exposição, isso aqui está publicado nos guidelines da Comissão Internacional de Proteção Radiológica para as radiações não ionizantes. Então, esses guidelines são específicos para a UV, entre 180 e 400 nanômetros, vocês veem que eles tiram aquele vácuo VC, e essa dose é calculada, tá aí a referência para quem se interessar. Eles calcularam aqui as exposições, os limites de exposição que a gente poderia ter em relação
a luz ultravioleta. E aí eu estou chamando a atenção aqui para vocês do 254, que é o mais comum, e o do 220, que é um que eu vou mostrar mais para frente, que o pessoal vem falando que pode ser melhor em relação a nós humanos do que o 254. Aqui também eles dão o limite de tempo que a gente pode ficar, dependendo da irradiância efetiva. Esses limites são para trabalhadores, tem muitos trabalhadores que se expõem à radiação ultravioleta no trabalho, mas eles dizem que pode também ser extrapolado para a população em geral. E aqui, só para recordar, né, eu já tinha comentado com vocês, o tempo é dado pela dose dividido por essa irradiância efetiva. Então, a gente vê aí que, dependendo da irradiância, realmente a gente pode ficar nada exposto à luz ultravioleta. E esse é um relato que aconteceu, se não me engano, ou foi na China ou foi na Coreia, acho que foi na Coreia também, que é um case report, mas foram uma família de 3 pessoas que compraram uma UVC, colocaram na sala de casa e, claro, que foram procurar o hospital porque começaram a enxergar pior e a apresentar eritemas na pele. Então, eles falam, os pesquisadores descrevem que depois de 3 dias já tinha melhorado a vista, já tinha melhorado também o eritema na pele, mas eles diagnosticaram como causador desses sintomas o uso inapropriado da lâmpada UVC no ambiente dentro de casa. E quando eu falei para vocês do 222, eu mostrei o espectro de absorção, o 222, ele sai do espectro de absorção do DNA. Ele é basicamente absorvido pelas proteínas que absorvem no 230. Então, o que a literatura está falando hoje é que você poderia usar o faro VC, né, que é o 222. Então, esses pesquisadores, eles pegaram um voluntário e fizeram algumas exposições, né, mudaram, vocês estão vendo aqui, com várias doses, e o total de exposição para ver o que acontecia na pele. E eles falam que o que acontece na pele fica meio amarelada, mas que isso com o tempo some. Então, eles estão preconizando que o 222 seria um melhor comprimento de onda para se usar, para que consegue matar vírus e bactérias também, ser com menor dano à pele. E acho que esse é o último, estou acabando já, são as recomendações da Associação Internacional de Pesquisa em Câncer. Eles formam grupos de trabalho que vão avaliar várias substâncias, tudo químico, cigarro, que podem ser carcinogênicas. E dependendo dessa substância, ela pode ser carcinogênica, provavelmente carcinogênica, quando você tem estudos em humanos suficientes que podem dizer que essa substância é carcinogênica, que é o grupo 2A. Tem aquelas que são possivelmente carcinogênica, então você tem estudos em animais, mas em humanos ainda a informação é limitada, e aquelas que não são carcinogênicas, que é o grupo 3. As possivelmente carcinogênicas são do grupo 2B. E aqui em 1992, esta era a classificação, que a radiação solar era carcinogênica, que a UVA, UVB e UVC eram provavelmente carcinogênicos. Então, existia informação na literatura em humanos suficiente para dizer que poderia ter desenvolvimento
de câncer, inclusive as benditas o bronzeamento artificial, as câmeras para bronzeamento artificial. As lâmpadas fluorescentes, que também têm emissão UV, elas não são classificadas como carcinogênicas. E aqui, em 2012, ou seja, 20 anos depois, eles reviram estas recomendações. E agora, toda radiação ultravioleta, inclusive o bronzeamento artificial, são considerados carcinogênicos, ou seja, é uma substância que pode dar o desenvolvimento de câncer em humanos. Ah, não, ainda tem mais. Esse trabalho eu coloquei por causa que eles fizeram um levantamento, e o que eu gostei desse trabalho é porque envolve custos. Como eu falei para vocês, quando a gente fala em tecnologias, tem sempre um custo associado para ver se realmente vale a pena ou não vale a pena, e eles estão falando aqui de ambiente hospitalar, e eles falam que para você ter uma circulação de ar adequada dentro de um hospital, eles colocaram aqui 3 sistemas, que são sistemas comerciais, a ventilação normal e a ultravioleta. Então, o custo dessa hora de circulação de ar seria muito menor se usasse uma radiação ultravioleta em relação aos outros sistemas. Sendo muito menor esse custo, a eficiência econômica da utilização dessa lâmpada seria muito melhor que qualquer um dos sistemas que se tem para ventilação instalada em ambiente hospitalar, até a ventilação, porque não dá para você deixar ambiente ventilado dentro do hospital, né? Então, você tem que ter um sistema de filtração, um sistema de circulação de ar para você ter ventilação dentro do hospital. Então, esses sistemas são para isso, são para esses sistemas centrais de circulação de ar dentro de um hospital. E esse da ambulância eu coloquei porque eu gosto desse trabalho, aliás, também aqui no Brasil foram desenvolvidas lâmpadas do UVC para colocar dentro de uma ambulância para ajudar também na desinfecção, mas eles enumeram aqui os problemas que você tem de usar o UVG. Por isso que você tem que usar o UVC como um adjuvante à desinfecção terminal, porque você tem regiões de sombra, dependendo de onde você coloca a UV, ela não vai chegar com a mesma irradiância naqueles locais. Você tem lugares que são cobertos mesmo, né? Se você pensar no assento da ambulância, aquela parte de baixo, a gente não consegue fazer com que chegue a UV, a luz ali. Mesmo assim, com as limitações, eles conseguiram bons resultados para a desinfecção de ambulâncias após a desinfecção terminal. E esses 2 eu também coloquei, isso aqui era mais para criar uma polêmica, por causa que o próximo é o último slide mesmo. Esse trabalho do Lindsley, lá na Inglaterra, ele viu se, com relação à integridade da máscara, quais eram os danos da UVC. E ele viu que se você aumentar aproximadamente 1000 vezes a dose em relação àquela dose que a N95, que é a comissão que faz grupos de trabalho para reunir evidências da literatura em relação aos respiradores N95, as doses que tem ali, que são mais utilizadas de UVC, é 1 milijoule por centímetro quadrado. Então, neste trabalho, eles falam que até 120 milijoules por centímetro quadrado não tem nenhum impacto na integridade estrutural e na performance
dessa máscara. No entanto, esse trabalho do Tesca, ele usa vários polímeros e mostra o quanto que a exposição da UV pode fotodegradar esses polímeros em função da dose que se usa. E aí, a pergunta que vocês me fizeram e que era o título que vocês me deram, que era o início dessa aula, é se a luz ultravioleta, uma ferramenta eficaz no combate ao novo coronavírus. Eu vou deixar para a gente discutir essa resposta, mas a minha resposta seria assim: aprecie com moderação. E aí eu agradeço a vocês, eu falei demais, como era muito esperado, porque eu me conheço, eu sei que eu acabo falando mais do que eu devo, e agora eu vou parar de compartilhar e voltar. Muito obrigado, doutora Marta. Nós aqui agradecemos por sua excelente palestra, que compartilhou seu conhecimento aqui conosco nesta tarde e trouxe bastante trabalhos, né, bastante trabalhos recentes aí do que está sendo desenvolvido acerca do uso da radiação UV no combate ao coronavírus. Eu deixo aberto aqui o espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer à doutora Marta? A doutora Linda, lá do IPEM também está... A doutora Linda é suspeita. Quando eu entrei no IPEM, eu fui trabalhar na proteção radiológica, e a doutora Linda era responsável pelo setor da proteção radiológica. Tenho um carinho muito grande por ela, ela sabe. Então, ela é suspeita. Muito obrigada, doutora Linda. Eu também, né, compartilho desse carinho imenso pela doutora Linda. Ela foi minha supervisora durante meu pós-doutorado lá no IPEM. Então, também compartilho desse carinho muito grande com a doutora Linda. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dúvida sobre a apresentação da doutora Marta? Danilo. Se não, eu faço a pergunta. Danilo, Andréia. Oi, Andréia, pode ir? Me enviaram pelo WhatsApp 3 perguntas, mas acho que 2 praticamente já foram respondidas. Na verdade, acho que todas ela conseguiu responder ao longo da apresentação, mas eu vou falar só para, de repente, ela enfatizar a resposta, tá? Que pode ser interessante. A primeira foi que dizem que o sol elimina o vírus da Covid-19. E isso seria por causa do ultravioleta que vem do sol? Sim. Eu mostrei naquele trabalho que eu mostrei para vocês, o vírus, ele morre com altas temperaturas. Então, se a gente considerar aquele trabalho do Tocantins, que as meninas mediram a temperatura e a temperatura máxima deu 40 graus, eu até acho que pode influenciar, mas a maior contribuição é o UV mesmo. Porque não chegaria na temperatura para poder matar. Falei que para poder matar mesmo, você tem que ter 120 graus. 120 então, graus eu Celsius, acredito, né, que é mais por UV. Eu acho que pode ter uma contribuição, sim, do calor, claro, mas é mais pela fotoquímica da UV. Okay. Considerando que o Sol não tem UVC, o Sol é só UVA e UVB. Então, seria por fotoquímica, né? Seriam outros absorvedores que não o DNA e o RNA. Ok, obrigada. E também me perguntaram de esterilizar, né? Se a UVC esteriliza, quer dizer que ela mata 100%? Sim, inclusive um dos trabalhos é isso mesmo. Se matar 100% do vírus, esterilizou. Esterilizou, na verdade, é um termo amplo, porque você tem que esterilizar bactéria, né, fungos, sim, esses micro-organismos todos. Mas tem um dos trabalhos que eu mostrei, quer dizer, vocês também mal viram, porque o Danilo ainda falou que estava pequeno. Mas nessa revisão que a gente fez, um dos trabalhos mostrou que eles conseguiram 100% de inativação com 0,1 segundos.
com toda a sinceridade do mundo, quem sou eu para duvidar dos pesquisadores? Mas são aquelas coisas que realmente você fala, meu Deus, porque, né? É impressionante. 0,1 segundos você matar 100%, como essa curva dose-resposta, ela segue uma exponencial, né? Você tem outros modelos para construir, mas geralmente é uma exponencial que eu quero dizer assim, não vai a zero. Uhum. Então, você não consegue falar que matou 100%. Né? Você fala 99,9999999, sei lá, depende do quanto você começou. Tem uma incerteza associada sempre, justamente. Né? Então, mas teve um trabalho que eles falaram que eles mataram 100% com 0,1 segundo. Quem sou eu para duvidar, né? E a terceira seria em relação à deficiência de vitamina D, né? O quanto que protegeria. Eu mesma anotei 80%, né? Evita em pelo menos 80% a hospitalização ou óbito. Isso. De acordo com os dados daquela revisão sistemática, não evita, você tem menos chance. Certo. 80% menos chance de se hospitalizar e morrer de Covid. E uma pergunta minha. Em relação às máscaras N95, de um tempo para cá eu passei a usar só N95. Depois eu também, eu só uso a N95. Depois que meu marido pegou Covid, na verdade, eu entrei em pânico e resolvi usar só N95. E eu fiquei pensando nessa questão que a senhora falou das trocas, né, da N95, da reutilização. Né? Porque a gente lê muita coisa, né? Eu procurei estudo científico, tentei anotar alguns protocolos. O que eu vi de mais interessante era ter uma para cada dia, e se você não faz um uso contínuo hospitalar, por exemplo, né, uma exposição muito grande, como trabalhar diretamente com o vírus da Covid, que elas poderiam ser reutilizadas anotando os dias da semana, né? Então, tendo uma para cada dia da semana, você poderia utilizar de segunda-feira passada, na segunda-feira seguinte, e assim por diante. E eu vi que tem uma relação com os polímeros, né? Sim. Principalmente a parte de você adequar a máscara ao seu rosto, né? É ali que você pode... que costuma dar, o meu filho mesmo, a máscara dele, acabou que a partezinha de dentro ele rasgou, mas geralmente são os elásticos, né, o que a gente prende. Então, eu mesma, também eu li as mesmas recomendações que você, isso a gente está falando no caso de você não usar nenhum método para desinfectar ao longo do tempo. Mas existem trabalhos que mostram que você poderia deixar num ambiente, não pegando sol direto, né, mas um ambiente ventilado, com um pouco de sol, que isso seria bom para a máscara também. Eu foquei no uso da UVG, que isso foi moda por causa da falta de dinheiro para você comprar EPI. Né? O Brasil gastou, eu lembro de quando eu fiz um dos projetos que eu escrevi, logo no começo da pandemia, o Brasil tinha desembolsado mais de 250 milhões de reais. E eu conversei já com vários médicos que dizem que o problema maior da Covid é a falta de EPI para o profissional da saúde. Então, por isso que vem essas tecnologias para tentar fazer com que essas máscaras, né, que são as mais indicadas, possam ser reutilizadas. Você, a gente consegue ter usar uma vez por semana, sei lá, fazer um rodízio, né? Mas o pessoal da saúde, que está frequentemente exposto à Covid-19, principalmente no dentista, corre um risco, mas esse é enfermeiro, médico, que está num ambiente hospitalar. Então, essas tecnologias surgiram para ajudar esses profissionais. E pelos dados da literatura,
você consegue uma boa inativação, né? Então ela consegue ser reutilizada, sem prejudicar a integridade da máscara e reduzindo adequadamente se tiver micro-organismo, porque como também, se você controla o número de micro-organismos que você coloca na máscara, você sabe quantos vai morrer. E se você consegue inativar 4 logs de titulação ali naquela condição controlada, a chance de você colocar na máscara e ficar também desinfectada é grande. Só que uma coisa importante, que inclusive está em vários guidelines, é que a máscara tem que girar, né? Ela tem que estar numa posição e ela tem que dar uma girada de tal modo que todas as faces da máscara recebam irradiação. Recebam ultravioleta, né? Uhum. E, inclusive, eu fiquei pensando, né, ao longo que a gente foi criando esse tema para discutir hoje e amanhã, eu fiquei pensando por que, né, que essas máquinas não estão mais difundidas em universidades, né, a gente querendo voltar a dar aula presencial, né, em lojas, em todos os estabelecimentos possíveis, nas nossas casas. Olha, né? aí é uma coisa que eu não sei te explicar, Andréia. Eu acho que o maior problema mesmo é dinheiro. É dinheiro no sentido que talvez... Você sabe que aquela imagem que eu mostrei do consultório odontológico, que inclusive um dentista já me perguntou se deveria ter. Então, para você descontaminar instrumental, eu até acho que as fontes são baratas. Mas aquela do teto, né, que eu mostrei, que inclusive para pôr no teto, você tem que ter todo um sistema de segurança para evitar que uma pessoa entre enquanto a UV está ligada, né? Porque não pode, a UV não pode estar ligada quando tem gente. Então, então isso tudo encarece. Aquele sistema custa $10 mil quase. Pois então, eu vi alguns projetos até mais baratos, né? Rodo, sim, tem várias. Eu conheço o pesquisador, o Renato Araújo, lá de Pernambuco, que também montaram, até é disponível online, você pode propor o seu projeto para desinfectar essas máscaras. Estou falando da máscara porque é uma coisa mais palpável. Sim. Tem em Pelotas, tem várias universidades e startups, só que é isso, são startups, né? Então, se não tem o comprador, se não tem o incentivo, cliente, né? Você não consegue vender. Como é que elas sobrevivem? Grandes empresas aqui no Brasil, eu, Marta, particularmente não conheço. Grandes empresas que eu quero dizer que elas têm dinheiro mesmo, sabe? A Johnson, sei lá, que também não estou falando do Brasil, mas não é nem no Brasil. Eu não conheço. Então, por isso que eu acho que o que pega é porque quem vai atrás de tecnologia são startups, e startups é difícil, né? Porque elas precisam de incentivo, né? Sim. Seja governamental, eu te falo pelo próprio Caetano, que se não fosse a radiação ultravioleta, ele nem teria ido em frente com a empresa dele, porque ele começou com a empresa para desenvolver fontes de luz para terapia, que é a área que a gente faz lá no IPEM, que a gente trabalha no IPEM, e por causa da UV, ele começou a desenvolver, ele tem para máscara, ele tem para descontaminação de ar, que nem aquele que eu mostrei para vocês, que o cara botou dentro do fluxo, então a UV fica dentro do equipamento. Então, você circula o ar dentro daquele equipamento, e o ar, quando sai, ele sai puro. É puro. Menos contaminado, vamos dizer assim, né? Tem trabalhos que estão sendo realizados em universidades, em consultórios odontológicos, com ex-alunos meus também, mostrando que tem efetividade, que tem eficácia, porque reduz, não é SARS-CoV-2 que eles estão computando, mas eles estão fazendo SWAB, vendo micro-organismos, e estão vendo que aquele sistema é capaz de descontaminar, mas é isso, infelizmente está restrito aos ambientes universitários. Quando está no hospital é porque alguém doou. Eu tenho um conhecido que ele agora está fazendo mestrado, porque ele assistiu também um seminário meu, e eu nem falei de ver,
Eu falei de terapia fotodinâmica também para prevenir complicação da Covid-19, e ele olhou, gostou e falou que queria fazer no hospital, e ele nem é médico, mas ele estava dentro de um hospital porque ele tinha desenvolvido uma luz UV no hospital. Então, ele conhecia os médicos e tudo, e acabou que ele até está fazendo a pesquisa com resultados interessantes, mas é isso. Então, a pessoa faz e doa. Os rodos foram doados, né, que é para pesquisa, mas não existe venda em massa, infelizmente. Porque que nem eu falei, aprecio com moderação, porque, para mim, a resposta é eficaz. Você só tem que tomar cuidado e tem que existir precaução. Mas que mata, mata. Isso não dá para falar que não mata. Obrigada, Marta. Imagina, Andréia. Obrigado. Andréia, né? Estava falando comigo? Agora não sei o que você estava falando comigo. Era a Laís. Era eu, Andréia. Obrigada. A professora Márcia Begali tem alguma pergunta? Professora Márcia? Oi, Marta. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, foi sensacional. Tá? Queria te perguntar duas coisas. Uma é se esse UVC também mata todos os vírus de hepatite, as diferentes hepatites, ABC aí e tudo mais, ou se é mais específico, não sei, se é específico vírus a vírus, ou se também consegue matar todos. Não, de uma maneira geral, Márcia, a UVC mata bactéria, fungo, vírus e parasita, de uma maneira geral. Tá. Então, claro que dependendo do vírus, você pode ter que ficar mais tempo ou menos tempo, como a gente viu que só para o SARS-CoV variava né, dependendo de uns outros fatores. Mas matar, mata. Tá. A minha outra pergunta era se as lâmpadas de UVC, elas precisam ter um determinado comprimento de onda ou uma largura muito pequena em torno de um determinado comprimento de onda, ou se elas são lâmpadas, entre aspas, mais normais, onde você pode ter um grande intervalo de comprimento de onda. Não, as lâmpadas UVC, que nem eu mostrei no espectro para vocês, elas geralmente têm emissão pouca. Tanto a lâmpada de vapor de mercúrio como a 222, os LEDs UV são os que têm maior banda de emissão, mas geralmente as bandas de emissão são estreitas. Para a mais comum, que a mais barata é a de vapor de mercúrio. É claro que vão surgindo tecnologias, você vai estudando, você tem que depois realmente ver se 222 comparado com 254 pode ser mais efetivo, ou o LED comparado com essas outras pode ser mais efetivo, mas hoje o mais efetivo seria o 254, é o mais barato e consegue uma boa inativação e está lá bem sentadinho com o DNA. Mas a emissão dele é estreita, não é larga, não. Obrigada. O Carlos Bittencourt está com a mão levantada também. Alguma pergunta, Carlos? Acho que não. Professor Alan. Oi. Professora Marta. Oi. Está me ouvindo? Eu estou. Porque eu estou no celular. Eu peguei Covid, não estou podendo falar muito, porque eu estou com falta de ar. Então, eu anotei o seu e-mail, que eu estou fazendo doutorado com o professor Marcelino e gostaria de tirar algumas dúvidas com a senhora. Posteriormente, eu poderia escrever para a senhora por e-mail? Claro, fica à vontade, se eu puder ajudar. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Imagina. Futuramente, eu escrevo para a senhora, tá bom? Tá, boa recuperação. Muito obrigado. Obrigado. Professor Alan, posso falar com o senhor? Professora Marta, parabéns, a sua palestra foi fantástica, né? Está sendo fantástica. Uma pergunta, eu antes até de pandemia, eu estive em Singapura, no congresso, e trouxe uma daquelas caixas, que é o tamanho de uma caixa de sapato, mais ou menos,
que ela tinha uma proposta de desinfecção por uso ultravioleta, isso porque certamente o vírus já andava por lá, né? E eu uso elas aqui para desinfecção de máscara, de qualquer objeto. Uhum. Eu não sei se aquilo é eficiente. Ela é toda espelhada, ela tem umas lâmpadas de ultravioleta, acredito que é, sim, né? Mas eu não sei se aquilo ali se é conversa fiada, se elas realmente... Não, eu, assim, se realmente acreditar que é UV, principalmente espelhada, porque aí reflete, Isso. né? Então, você tem a chance realmente de pegar tudo que você quer desinfectar. Eu diria que sim, que você está... Que nem eu falei para... Acho que foi para a Andréia, não dá para dizer que esterilizou, mas que desinfectou. Olha, e foi muito barato. Eu me lembro que na época, eu acho que eu paguei menos de $50 nessa caixa. É do tamanho de uma caixa de sapato. Uhum. Ela direto... Existe. Não, olha, gente, eu até fiquei boba, porque, né, fazendo essa busca toda para conversar com vocês, uma coisa que eu não sabia que existia são secadores de gel, de esmalte em gel para unha. Você tem lâmpadas que você coloca a mãozinha que ajudam não é a secar, na verdade, eles falam secar, mas é que, na verdade, vai polimerizar o gel, né? Que nem quando a gente vai no dentista, que eu não sei, né, qual de vocês já foi no dentista, mas quando a gente vai fazer uma obturação, porque tem uma lesão de cárie no dente, eles obturam, colocam uma resina e eles usam uma lâmpada, uma luz, que é para aquela resina ficar dura, né? Para polimerizar a resina. Hoje em dia estão se usando LEDs azuis, mas então é o mesmo princípio. E eu descobri que aqui no Brasil se vende essas lâmpadas que são pequenininhas também, que você coloca a mãozinha lá, que ajuda a deixar durinho o gel na tua unha. Pois não é que tem na literatura que tudo bem, são 2 casos, né? Não tem 3, que eu sempre falo que o terceiro, mas são observacionais, que relacionam câncer de pele não melanoma com essa colocação da mão na UV. Então, por isso que foram revistos esses conceitos, né, pela IRCA, que a gente tem que tomar cuidado. Agora, que nem você faz, eu não teria problema, não. Que nem eu falei, só não dá para confiar que está estéril, mas que reduz. Ah, legal. A última pergunta, de repente, não tem nada a ver com radiação ultravioleta, mas é uma curiosidade. Aquelas lâmpadas de tratamento de calor, que é o infrared, né? A fisioterapia usa bastante o infrared. Elas são carcinogênicas? Eu não procurei, mas a princípio não, né? Por causa que a energia do fóton é muito pequena. Mas eles têm um limite, você só pode usar 15 minutos e tal, né? Será que mas a princípio não. A gente não tem evidências na literatura que a radiação visível, que vai do azul até o infravermelho, né? Quando você tem menos que 10 eletronvolts, você não tem evidências que promovem mutação, dano no DNA que é irreparável, né? Porque para você ter a morte ou a mutação, você teria que não reparar, porque ele tem mecanismos para reparar o DNA. Então, você teria que ter mecanismos de não reparo do DNA para você poder falar que é carcinogênico. Então, nunca, olha, eu trabalho não com essas lâmpadas infravermelhas que os fisioterapeutas usam, mas eu trabalho com radiação visível para terapia. Nunca achei nenhum trabalho. Nunca achei nenhum trabalho que fale que promova câncer. Pelo contrário, as pesquisas que a gente está fazendo no laboratório agora, a gente está fazendo com vermelho, a gente não fez com infravermelho em modelo animal, só com o vermelho. Pelo contrário, a gente até consegue regredir tumor. Legal. Obrigado, professor. Danilo.
E nós temos aqui também no chat um comentário da professora Divanísia, né? Que Eu conheço a Divanísia. E ela fala, doutora Marta, as demandas decorrentes da pandemia de Covid-19 alavancaram os estudos e tecnologias com o uso de UVC. Isso contribuirá muito para a desinfecção, como muito bem apresentado em sua fala. Parabéns por sua contribuição para isso. Eu acredito também, principalmente, que nem a Andrea falou, é um pecado a gente viver num país que, infelizmente, a condição econômica não é aquela, porque o que ajuda, ajuda. Não vai substituir a máscara, não vai substituir a limpar com detergente, né? Porque a capa do vírus é lipídio, então passa lá uma aguinha com sabão, que já ajuda bastante. Mas, principalmente em ambiente hospitalar, que eu acredito que é em shopping, né? Se a gente fosse pensar no shopping, os shoppings fechados, ou se não estão fechados, estão com muito pouca gente. Você pensa que se você tivesse um sistema de circulação de ar com UV, o quanto que podia diminuir, né, essa contaminação? Com certeza diminuiria muito, né? Mas os recursos são escassos no nosso infelizmente, eu acho que apesar de ter aquele trabalho que eu mostrei para vocês, o cara mostrando por A mais B, que pode ser mais econômico, talvez o investimento inicial seja tão alto que aí ninguém quer encarar, né? Usa máscara, né? Fica em casa, mantenha o distanciamento, não vai para o shopping. É que o maior problema, quer dizer, não é o maior problema, né? Mas realmente a pandemia acabou com a economia do mundo. Inclusive, ontem eu estava conversando com meu filho que falou que Singapura já deu o braço a torcer, no sentido assim, vamos abrir tudo, vamos deixar e seja o que Deus quiser, porque não dá mais para segurar o povo, tem que gastar dinheiro mesmo. Eu não faço compras, claro que supermercado, claro que faço, né? Comida também, eu não vou no restaurante há muito tempo. Quando a gente pede comida, pede para entregar em casa, mas comprar roupa, não sei o que é isso há mais de um ano. E mulher, né? Você imagina. Então é isso, quer dizer, se eu estou fazendo isso, quantos perderam o emprego? Então, assim, né, poderia ter um investimento maior para também ajudar a prevenir a disseminação da doença, não contar só com o ser humano, que infelizmente é falho. Mas com certeza. É o que a gente tem para hoje. Agradecemos imensamente. Não, eu que agradeço a vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu devo dizer que eu também aprendi, porque eu tinha algumas coisas de UV, mas não montado numa aula. E aí, quando você monta uma aula, acaba que a gente aprende também, né? Então, eu também aprendi bastante com essa aula, no que eu fui procurar para poder falar para vocês. Então, eu agradeço o convite. Se der amanhã, eu participo da mesa. Eu realmente não vou prometer, porque eu não contei, então eu marquei reunião, aquelas coisas. Estava falando também no começo que a gente não tem hora na pandemia, né? Se é sábado, domingo, de noite. Tem vezes que eu estou perdida, não sei que dia é, feriado, férias. Então, eu não estava contando. Se der, eu tenho o link, eu tento entrar também na mesa redonda de amanhã, tá bom? Muito obrigada, foi um verdadeiro prazer mesmo falar para vocês e conhecê-los. E a gente está lá no IPEM. Eu e a doutora Linda, pelo menos, estamos lá no IPEM, se vocês precisarem. E eu estava por lá até pouco tempo atrás também. Então, tá vendo, Danilo? Você conhece bem a casa, pode fazer propaganda. Exatamente, foi um prazer tê-la conosco. Parabéns por essa apresentação excepcional. E eu tenho alguns avisos para dar, né? Pessoal que já mandou e-mail aí, quem não mandou ainda os e-mails para os certificados, né? Quem precisar de certificados para os estudantes contam, né? Como atividades complementares. Em virtude do nosso incidente de hoje, então a gente vai mudar um pouquinho como vai ser feita a nossa reunião amanhã, o nosso colóquio amanhã. Então, eu peço que todos que têm interesse em participar amanhã enviem um e-mail para
o e-mail do colóquio, né, o e-mail oficial, colóquios@fis.eg.br, para a gente ter um aparato de todos que têm interesse em participar e só liberar o link para essas pessoas que a gente sabe que está com interesse de participar do evento e enriquecer-se com o conhecimento que os nossos palestrantes têm a proporcionar. Então, amanhã, às 15 horas, né, nós temos a mesa redonda, seguindo, né, falando um pouquinho sobre esses trabalhos, esse desenvolvimento desses dispositivos que desinfectam tanto o ar quanto as superfícies, utilizando a radiação UVC. A gente vai ter uma mesa redonda composta pela professora Divanísia Souza, da UFES, pelo professor Cleiton Benevides, lá do Centro Regional de Ciências Nucleares de Recife, e pelo físico-médico Diego Galeano, que é físico-médico do Hospital Júlio Miller, lá em Cuiabá. E, já de antemão, deixo aqui o convite para quem quiser participar da 3ª edição do nosso colóquio em Física da UERJ, que vai falar sobre o tema Mulheres na Ciência, né, que veio muito a calhar agora depois dessa belíssima apresentação da professora Marta. Então, a gente vai falar sobre as mulheres na ciência e como elas têm alavancado a ciência aqui, então, tanto no nosso país como no mundo, trazendo o seu conhecimento e toda a sua graciosidade para a nossa ciência. E, para o encerramento do nosso colóquio, eu passo a palavra agora para o professor Alain, diretor do nosso instituto. Obrigado, Danilo. Professora Marta, não tem nem como agradecer. Eu só ficava, quando a senhora falou, só falta um slide. Eu falei, caramba, eu queria que ficasse mais, né? E eu me perdi, né? Você viu que eu tinha mais slides, eu mesma não decorei. Foi fantástico. Eu vou dizer, eu aprendi muita coisa e tenho certeza que todos que ficaram aí e os que, às vezes, saíram porque pensaram que não teria sequência, né? Que também pode ter acontecido isso. Essa palestra será editada, obviamente, para tirar aquele lixo, né? E será disponibilizada no YouTube, não é isso? Que é o nosso canal. E agradecer, professor. Olha, isso é uma coisa boa, que aí a gente põe no Lattes. Isso, claro. Foi Vocês mandam o link depois do YouTube. Não, com certeza. Foi maravilhosa a palestra, aprendemos muito. E amanhã vai ter continuidade da palestra no uma mesa redonda, onde esse assunto será também discutido. Queria fazer um registro de umas presenças, além de agradecer a presença de todos, de uma forma geral, registrar a presença do vice-diretor, professor Marcelino, dos professores do Instituto, está aqui, quase todos os chefes do departamento do Instituto de Física estiveram presentes, né? Ainda está presente o professor Ineu, acho que o professor Gerson também, professor Bruno, enfim. Muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado a todos pela presença aí, aprendemos muito. Eu só quero saber se o professor Marcelino quer falar alguma coisa, que é o nosso vice-diretor, que ele trabalha, inclusive, também um pouco nessa área, professora. E, de repente, ele deve ter alguma coisa que a senhora falou, obviamente, ele... Caramba, isso aqui tem um pouco a ver comigo. Professor Marcelino, por favor, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria corroborar todos os elogios, né, e a qualidade da palestra, né, um tema atual, né, parabenizar também os organizadores, né, trazer um tema tão atual, e a excelência da palestra foi muito boa, acho que todos gostaram. Parabéns, professora Marta. Obrigada. Estava pensando ainda, quando vocês falaram nas mulheres na ciência, até eu já também participei dessas, de mulheres na ciência. Eu tive que falar como eu consegui conciliar carreira com filhos. Então, já se sinta convidada para a nossa palestra. Os nossos eventos são de 2 em 2 meses, né? As meninas me falaram no começo. E isso tem sido... Nós tivemos uma palestra anterior, que foi Ciência e Arte, foi muito bacana também. E a gente sempre apresenta, no nosso evento, né, uma novidade, um assunto que está no momento. E o bom da sua palestra foi que, e esse é o propósito, que você utilizou uma linguagem que não é só para a academia, né? Você utilizou uma linguagem que qualquer um fala assim, caramba, aquilo ali é alguma coisa que eu posso fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas não perguntam porque se sentem inibidas. Mas eu tenho certeza que fica aquela vontade de perguntar, e eu digo para você aí que está na tela, caramba, pergunte, esteja à vontade sempre. A proposta é essa.
o objetivo do colóquio é levar a ciência da forma mais abrangente possível e descaracterizar aquela história de que ciência é para cientista. Não! A ciência é a serviço do povo, né? É esse o nosso trabalho. E quando vem uma pessoa que se dispõe a sair daquele mundo dela, né? Da pesquisa e tal, né? Lidando no mais alto nível, e ela usa uma linguagem que seja abrangente, né? Onde qualquer um fala assim, caramba, que assunto bacana e tal, como eu aprendi, faixa de frequência, comprimento de onda e tal, você botou aquela formulazinha lá, mas qualquer um sabe o que é energia, frequência e tal, e você mostrou como ela se relaciona, enfim. Parabéns, maravilhoso. Isso aí, são muitos anos trabalhando em área interdisciplinar. Exatamente. Você tem que aprender a falar com todos os lados. Exatamente, professora. E mais uma vez eu vou agradecer o nosso suporte aí, né, de Libras aí, que, como falei, a Libras a tradução de Libras torna muito inclusivo. Sim, adorei a ideia, muito boa. Isso foi uma ideia do grupo, né, que criou, que faz acontecer isso, que é a Laís, né, a Andréia, né, e o Danilo, né? Eles estão fazendo trabalho de casa muito bem feito. São jovens, né, que estão se esforçando o máximo para fazer o melhor. E é isso, gente. Aguardo vocês aí amanhã, né? E é isso. Professora, se quiser falar mais uma palavra de encerramento. Não, na verdade não. Queria dar parabéns para vocês, eu realmente gostei. Obrigada, eu até estou lendo aqui agora a Mônica e o Matheus, porque realmente sensacional a ideia de incluir esse pessoal. Eu tenho uma curiosidade, eu posso perguntar? Claro, professora. Quem foi que teve a ideia? Quem indicou meu nome? Ah, sim. Aí quem tem que falar é a comissão aí. Danilo. Porque eu achei que tinha sido o Adenilson, mas quando eu falei dele, não é que o pessoal né, conhecem, claro, o Adenilson, mas não me deu a sensação de ter sido o Adenilson. Fala, Danilo. Então, professora Marta, eu e a Andréia, né, nós estávamos discutindo, porque é um tema muito relevante, e aí a gente já sabia do trabalho da senhora na área, e a gente pensou, nossa, eu acho que a Marta enriqueceria muito o nosso colóquio com a palestra dela. Não, porque ainda eu falei, meu Deus do céu, mas Luiz Uver, né? E aí pensei no Adenilson, logo de cara, quando eu vi o Erge, pensei no Adenilson. Aí ele está na biologia, apesar de também ter formação em física. Então tá bom, era curiosidade, eu fiquei curiosa. Eu já ia pensar que era a doutora Linda. Fazer o registro também da presença que estará amanhã conosco, da professora doutora Divanisa, e o professor Cleiton, que não retornou, mas estava presente há pouco, né? Agradecer também a presença de vocês aí. E amanhã muito obrigada, viu, pessoal? Parabéns pela iniciativa, desejo todo sucesso. Obrigada, Marta, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Muito obrigada, tchau para vocês. Um abraço aí para todos, pessoal. Até, obrigada. Uma ótima semana. Abraço, pessoal.